Com a terapeuta familiar Catarina Mexia na rubrica Em Privado. Hoje, a propósito de um telefonema que recebemos no dia em que falávamos de comunicação não verbal, vamos falar sobre o que se diz e o que fica por dizer na relação conjugal. Olá, Catarina. Olá, boa tarde, Adelaide. Pois é bem verdade que a comunicação, todos dizem isso, que a comunicação é muitas vezes o que está na origem dos problemas conjugais e, nestes casos específicos, ainda mais, não é? O que se diz, o que não se diz, o que se pensou que o outro disse, afinal o outro não disse. E nós principalmente isso, o que se pensou que o outro disse e que afinal não disse. Aliás, começando pelo fim, estava-me a lembrar agora que é um exercício que eu peço com frequência aos meus casais para fazer, nomeadamente logo numa fase inicial. Pode parecer assim um bocado de palerma, mas eles às vezes levam para casa isto durante uma hora, em determinados períodos do dia que é previamente acertado, e é quase um contrato que eu faço com eles. Eles precisam de verificar e ter a certeza de que entenderam e compreenderam exatamente o que o outro disse. E então, o que eles precisam de fazer é, sempre que o outro diz o que quer que seja, se faça um pedido, comente o que quer que seja, o outro deve-se virar para ele e dizer: espera, o que tu me disseste foi isto, isto e isto, é verdade? E só depois põem em prática o que quer que seja que lhes foi pedido, foi dito, foi não sei o quê, para quê? Precisamente para as pessoas perceberem, por um lado, aprenderem a ouvir o outro e, por outro lado, perceberem que, de facto, se cometem imensos erros a este nível. É impressionante, mas as pessoas, a maior parte das vezes, nem se dão conta que, muitas vezes, nós agimos em função do nosso diálogo interior e não do diálogo que estamos a ter com o outro. Muitas vezes, e então com os casais, isto é, eu não diria, é todos os dias, que é, ela está a falar e o que é que está na cabeça do outro. Como é que lhe vou responder? Lá está ela outra vez com estas coisas, não sei o que, não sei o que mais. E este ruído de fundo na nossa cabeça já está a complicar imenso ouvirmos o que o outro nos está a dizer. E depois a nossa resposta sai completamente ao lado. Claro. Estamos a reagir ao que estávamos a pensar e não ao que estávamos a ouvir. Mas tu não ouviste nada do que eu disse. É verdade. O pior é que é verdade. É mesmo, é verdade. Mas, de qualquer maneira, em relação àquele telefonema que eu depois fiquei a saber do seu conteúdo, uma vez que eu não estive cá nesse programa, há algumas coisas que, de facto, são interessantes na relação de casal. E não só, mas na relação de casal isto acaba por, se calhar, ser levado um pouco mais ao rumo. De facto, há uma série de componentes da linguagem não verbal que, como em todas as relações e na comunicação em geral, tende a ser interpretada em função de nós, pronto, e dos nossos referenciais e das nossas inseguranças e das nossas dificuldades. E, portanto, quando nós percebemos que o outro tem um determinado comportamento, nós vamos interpretá-lo muito em relação a isso. Claro. Portanto, quando alguém nos diz: eu acho que o meu marido, quando está a olhar para terceiros, neste caso para mulheres, o está a fazer com uma intenção X ou Y. Ok. Será que está? Das duas, uma. Olha, pergunta diretamente. Olha lá, tu estás a olhar para aí, se calhar aí há várias maneiras de o fazer e se calhar também precisamos de conversar sobre isso. Mais confrontacionais do que outras. Mas se calhar a primeira coisa que nós precisamos é de conversar connosco e perceber, atenção, até que ponto é que este facto que eu detetei tem a ver mais com uma insegurança minha ou é de facto qualquer coisa que existe efetivamente na relação. Ok. Não é só uma insegurança minha, é algo que está mesmo a perturbar a relação. Então, vamos perceber se queremos ou não transformar isto num diálogo claro. E então, ok, eu quero conversar sobre ele nós só temos duas maneiras, ou abrimos o diálogo ou fechamos o diálogo, porque há maneiras de conversar que pura e simplesmente fecham o diálogo. Claro. E se eu me virar para ele e dizer: olha lá, mas o que é que tu andas para aí a fazer? A resposta que recebemos é lógica, que é: eu não estou morto. E olhar não tira bocado. E ela tem que ficar contente. Tem um marido que, além de não estar morto, sabe apreciar o que é bonito, não é? Pronto, ok. Porque isso não faz dele um infiel, nem ele foi para a cama com aquela mulher só porque olhou para ela. Pronto. A outra coisa é, no fundo, o que é que está a acontecer? Ela está-se a sentir mal com aquela situação. Todo que o que ela tem que começar por expressar é: isto que eu percebi na tua forma de estar deixa-me incomodada. Portanto, eu gostaria que conversássemos com isso para podermos ver se isto se pode modificar. Claro. Porque se nós entramos a matar, e
a apontar o dedo e tu és um malandro porque não sei quê. E isto significa que... Ok, está tudo estragado. Completamente. Isso não, mas é isto que acontece a maior parte das vezes nas relações. Nós lemos os comportamentos não verbais logo de uma determinada maneira, temos imediatamente, fazemos logo uma série de atribuições ao comportamento, como, a maior parte das vezes, como sendo um ataque a nós e não como sendo algo que se passa dentro da relação, que não está bem, mas que precisa de ser conversado. Porque, de facto, as pessoas muitas vezes, e sejam as relações jovens ou sejam já relações antigas, as pessoas evoluem dentro da relação e, portanto, podem ir modificando a sua forma de estar e, portanto, será, quem sabe, aos 40 anos a gente gosta mais de olhar para uma coisa do que gostava de olhar aos 20 ou aos 30. Porque é natural, porque as pessoas modificam as suas formas de estar e, portanto, isto tem que ser conversado dentro do casal. Mas tem que ser conversado de uma forma construtiva. Tem que ser conversado de uma forma em que a pessoa que se sente mal possa fazê-lo e dizê-lo de uma forma construtiva, de tal maneira que o outro seja trazido para a conversa e não seja completamente jogado fora, maltratado. Porque daí nós passamos de uma posição em que nós, que nos estávamos a sentir maltratados, passamos a maltratantes e não conseguimos o nosso objetivo, que foi conversar acerca de uma coisa que precisava de ser conversada. Claro. Outra coisa que eu acho muito interessante, já agora Sim. só chamar a atenção, que é, muitas vezes as pessoas sentem que não são compreendidas dentro da relação, nomeadamente no que diz respeito a esta questão da linguagem não verbal. E isto muitas vezes não tem a ver com as pessoas, com a personalidade das pessoas, nem sequer com a boa ou má vontade que elas têm em estar bem ou mal na relação. Tem a ver com a forma como nós interpretamos a realidade e qual é o órgão do sentido que nós privilegiamos para lidarmos com a realidade. Ou seja, nós temos pessoas que utilizam privilegiadamente o olhar para lidar com as... São pessoas que, quando falam connosco, utilizarão frases como estou mesmo a ver que, ou qualquer coisa do género. A visão é privilegiada. A visão é o que privilegia a sua interação com o mundo. E, portanto, são pessoas que, por exemplo, estão muito atentas, quando entram numa sala, à localização das coisas, estão muito atentas aos sinais não verbais, são aquelas pessoas que estarão hiper atentas às nossas expressões faciais e, por exemplo, à concordância entre o que se diz e às nossas feições e por aí fora. Depois há pessoas que têm o auditivo. São aquelas pessoas que parece-me que pareceu-me que... São aquelas pessoas que estão muito... Lembram-se das palavras todas, não é? Todas, que nós dissemos. tudo o que nós dizemos, o sentido das palavras, a entonação das palavras, tudo aquilo está ali, fica gravado e tudo aquilo é trazido como uma coisa... Depois há aquelas pessoas que utilizam o sinestésico, que é tudo aquilo que está, como eu costumo dizer, ao nível da pele. Sinto, são todas as pessoas que usam aquelas palavras do intuo, sentiu. Muito sensitivas, não é? Exatamente. São aquelas pessoas que, quando chegam a um sítio, dizem, este sítio não, é como se eu não coubesse aqui. É Vão muito pela intuição que têm, é isso? Exatamente. E, portanto, são aquelas pessoas que dão muito valor às primeiras impressões? Exatamente, às primeiras impressões e por aí fora. E, por último, há aquelas pessoas que valorizam tudo o que é racional. Há congruência do discurso, há congruência entre aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente... E, portanto, todo o discurso tem de ser racional. Agora experimentem juntar uma pessoa que é racional e uma pessoa que é intuitiva. Vai dar confusão. Ou seja, isto não... Seguramente, se as pessoas não estiverem atentas a estes pormenores, o que acontece é que literalmente vão estar a falar duas linguagens diferentes. E, portanto, muitas vezes o que acontece com os casais é que o jogo que eu faço com eles é só este, é tentar perceber qual é o sistema que cada um usa preferencialmente. E tentar que eles percebam que, de facto, eles não estão a tentar inventar uma forma de chatear o outro, estão a fazer aquilo que naturalmente farão, porque são assim. Claro. É claro que isto também não é digamos, uma cruz que eles vão carregar para o fim dos seus dias, é uma forma, algo a que eles têm que estar atentos. É difícil, por exemplo, uma pessoa que tem um sistema racional muito intenso, muito construído, muito não sei o quê, entender uma pessoa que está muito centrada no seu sistema emocional, no seu sistema intuitivo.
é uma conversa difícil, leva algum tempo. Por exemplo, é preciso fazer sentir à pessoa que está centrada no racional que aquele seu companheiro ou aquela sua companheira, normalmente é a sua companheira, vai levar mais tempo até conseguir pôr em prática determinadas coisas, nomeadamente mudanças. Por exemplo, quando estamos a falar mudanças dentro do casal. Muitas vezes, e eu digo isto agora, estou-me a lembrar de um casal em concreto, ele, por exemplo, tem um sistema racional que funciona ali na perfeição, as mudanças estão entendidas, estão, ok, andemos para a frente, pronto. Não tem nada que saber. Ela fica um pouco ainda naquele estado contemplativo, depois começa a pensar, ok, então eu vou pôr isto em prática, mas isto vai implicar que eu vou estar um pouco, isto dói, não sei o quê, vamos estar a falar ainda centrada nos sentimentos. Exatamente, tem, não é? E portanto, às vezes há um pouco de impaciência deste lado. Claro. Doutora, passaram uma semana, quer dizer, isto não tem nada que saber, eu já pus em prática, eu já fiz, eu já não sei o quê. Ou seja, trata-se aqui de tentar entender qual é o sistema de linguagem do outro, para assim o descodificar e nós conseguirmos entendê-lo de acordo com a maneira que ele tem de ver as coisas e não com a nossa. Exatamente. Esse é o processo, ao fim e ao cabo, do casamento, não é? Claro. É nós desconstruirmos um ao outro. Exatamente. E percebermos que, no fundo, o que está em causa não é boas ou más vontades, não é o querer ou não contrariar o outro, no fundo são situações que são normais e decorrentes da nossa biologia. Claro. Ainda por cima, se pensarmos muitas vezes os opostos se atraem, vemos que aí o caldo está mesmo internado. Mas por isso é que a vida é feita de desafios, não é feita de coisas não é para estarmos sempre na mesma, é para irmos mudando, não é? Claro. Obrigada, Catarina. Nada.